Então, agora são 10 horas e 7 minutos, 14 de outubro de 2020. A gente vai começar a nossa aula. E aí, eu tenho que apresentar aqui, Mirelle. Oi, Tá boa? tô bem, e a senhora? Bem. Na aula passada a gente estava fazendo a correção dessas questões, né? A gente fez até a 5, até a Acho que foi 4. até a 3. A gente fez Até a 3. essa aqui de marcar. Fez todas? Fez. Então a 4, né? Que a gente tinha feito. Foi a 4. Tinha feito pouquinho. Só um pouquinho. Tá. Deixa eu colocar aqui no outro computador para me enxergar. Quem pode ler a 4? Eu posso ler, professora? Pode ler, Giovanni. Tá. O direito é uma ordem que atribui a todo membro da comunidade seus deveres e, desse modo, sua posição na comunidade por meio de uma técnica específica, prevendo um ato de coerção, uma sanção dirigida contra o membro da comunidade que não cumpre seu dever, relacionando a definição de direito de Kelsen e suas definições das características dos fatos sociais expostos por Emily Durkheim, qual delas é relacionada ao direito? Isso. Lembra que nós falamos que os fatos sociais têm 3 características: geral, exterior e coercitivo? E aí, geral quer dizer o quê? É comum a todos os indivíduos, né? Todos, é para todos, independente de qualquer natureza, né? Se é homem, mulher, rico, pobre, negro, branco, juiz, papa, é para todos. Então, a generalidade, que é uma das características dos fatos sociais, entra nessa característica de que é para todos. A outra característica é a coercitividade. O que seria a coercitividade? Seria o poder de coerção. O indivíduo vai se sentir obrigado a agir de determinada forma, embora ele não queira, embora ele não perceba, ele vai ser obrigado a agir dessa forma, senão ele vai sofrer uma sanção, senão ele irá sofrer uma punição, né? E essa punição poderá se dar de diversas formas, como pagar uma multa, ser preso, ser discriminado, sofrer bullying, né? E a outra característica é a exterioridade. A exterioridade é algo que é fora de você, é algo que não depende da sua vontade, né? Que não depende da sua vontade para acontecer ou não. E aqui nessa questão está falando que o direito, então, é uma ordem, né? O que é o direito na nossa sociedade? O direito não vai estabelecer justamente o que se deve ou não fazer na sociedade, o que pode ou não pode, né? Os seus deveres enquanto cidadão, né? A garantia de seus direitos, né? Não só direitos, mas também deveres. Então, o direito vai atribuir a ordem na sociedade. Você recorre ao direito quando você se sente violado ou quando você quer que algo seja justo ou cumprido, né? E aí o direito tem essa capacidade de coerção, né? Se o indivíduo pratica um crime, ele poderá ser preso, né? Ele poderá pagar uma multa, né? Ou ele poderá ser condenado, ele poderá ser retirado da sociedade, né? Ou seja, esse direito, ele tem essa capacidade, então, da coercitividade, né? De uma sanção, né? Que, quando a gente fala em sanção, a gente fala justamente em punição. Então, vai ser uma punição dirigida contra um membro dessa sociedade, dessa comunidade, que não cumpre o seu dever. Então, o direito vai atribuir essa sanção a esse indivíduo que não cumpre o seu dever. E aí, deixa eu ver quem chegou.
Tá. Leandro. E aí, vamos baixar aqui pra gente ver o que se pede. E aí, Giovanni, aí pede assim, em qual delas se relaciona ao direito? Letra A, aparente. Letra B, introspecção. Letra C, exterioridade. Letra D, coercitividade. Qual dessas características, né, dos fatos sociais está relacionado ao direito? Qual que é, gente? Qual dessas características dos fatos sociais está relacionado ao direito? O que vocês acham? Lembra para que serve o direito? Para que É serve? coercitividade? Isso, exatamente, né? O direito serve justamente como nós havíamos falado, né? Que o direito, então, vai ter esse ato, né, de coerção, que vai aplicar uma sanção dirigida ao membro da comunidade que não cumpre o seu dever, né? Ou então o direito vai aplicar essa sanção a esse membro dessa sociedade que não cumpre o seu dever. E aí o direito vai estar relacionado a essa ideia de coercitividade, exatamente, né? O indivíduo, então, vai ser obrigado a agir de determinada forma, embora ele queira, né? Embora ele não queira, embora ele não perceba, ele será obrigado a agir de determinada forma. Igual nós falamos, acho na outra aula, o uso da máscara, né? Hoje o uso da máscara se tornou um fato social novo, né? Um fato social moderno, entrando nas 3 características dos fatos sociais. Geral, é comum a todos os indivíduos usarem a máscara. Ah, mas eu sou juiz, eu sou desembargador, eu sou o Papa, eu sou o presidente da República, né? Eu sou o lixeiro, eu sou, sei lá, não importa. São para todos os indivíduos, sem distinção, né, de qualquer natureza, seja ele juiz, desembargador, né, qualquer indivíduo é obrigado a usar a máscara. Essa é a característica da generalidade. E aí, o que acontece se o indivíduo não usa máscara? Ele poderá pagar uma multa, né? Em alguns estados, se você está na rua e não está com a máscara, você vai pagar uma multa, né? Se você está em um ambiente público, você não está com máscara, você vai pagar uma multa, ou você não vai poder entrar nesse ambiente. Essa é a ideia da coercitividade, né? Da coerção. O indivíduo vai se sentir pressionado a agir de determinada forma, embora ele não queira, embora ele não perceba. E a outra característica é a exterioridade, é algo fora do indivíduo, independente da vontade dele ou não. Ah, eu não gosto de usar máscara porque eu acho feio, porque isso me sufoca. Não depende da sua vontade, né, para o fato social continuar existindo ou não. Então, nós Então, temos... isso. Pode Sim, terminar. pode falar, Giovanni. Então, esterilidade quer dizer que eu não querer, quer dizer, eu não quero, quando eu não quero usar uma coisa, mas eu sou obrigado a usar ela. Sim, a exterioridade é uma das características do fato social, é algo fora do indivíduo, que independe da sua vontade, ele vai continuar existindo ou não. E aí, por exemplo, acho que na última aula a gente deu alguns exemplos de fatos sociais, como por exemplo, a escola, né? A escola é um fato social, por exemplo. Muitos de vocês gostariam agora, neste momento, estar em casa, vocês já estão, né? Você vê, a escola é tanto um fato social, porque mesmo em tempos de pandemia, mesmo que você não vá até a escola vai até você, como por exemplo, a aula, né? Agora. Então, muitos de vocês agora gostariam, por exemplo, de estar jogando, de estar dormindo, de estar vendo TV, né? Mas é algo fora de você, independente da sua vontade. Todos os indivíduos de 4 a 17 anos, que vai da pré-escola até o terceiro ano, tem que estar na escola.
O que acontece se o indivíduo não está na escola? Seus pais ou responsáveis serão punidos, né? Eles poderão até perder a guarda dos seus filhos se não cuidarem da educação dos seus filhos. Então, a escola enquanto fato social, né? Os fatos sociais têm as 3 características e a escola enquanto fato social é exterior ao indivíduo. A escola vai continuar existindo independente da vontade do indivíduo, né? O indivíduo é obrigado a ir à escola mesmo que ele não queira, né? Pois ele está na idade escolar. A coercitividade entra quando o indivíduo, porque é algo comum a todos os indivíduos. Então, todos os indivíduos são obrigados a ir à escola, a estarem na escola. Entendeu, Giovanni? Sim, entendi, professor. Obrigado. Tá, e aí, conforme a gente vai resolvendo as questões, lembrando que essas questões aqui tá no roteiro de estudo que eu enviei para vocês hoje. E aí é só vocês prestarem bastante atenção e aí na hora de responder vai ficar fácil. Alguma dúvida na questão 5? Não, na questão 4? Não. Agora alguém lê a 5, por favor, se o Giovanni quiser continuar. Eu passo minha vez para uma outra pessoa, vai com outra pessoa que quer ler pra gente, professor. Eu vou passar para uma outra pessoa. Tá bom. Lê aí, Rony. Calma aí. Nossa, apareceu um negócio na frente. Calma aí. Ixi, o que aconteceu? Ah, tá. Durkheim ao definir o conceito de fato social, assinalou 4 características construtivas com as quais o referia fenômeno não e integralmente apreendidos são elas. Então ele Isso. falou assim que o Durkheim que ele caracterizou 4 características, né? Fez 4 características construtivas, referindo fenômenos não sociais, né? É isso? Isso. Uhum. E aí vamos ver as alternativas. Alternativa A. Lê aí. A distrição. Calma aí, tô no celular, tô dando um zoom aqui. A distinção, o individualismo, a luta de classes e anomia. Não, essas não são as características dos fatos sociais, não tem nada a ver, né, com aquilo que Durkheim diz. Ele não fala de distinção, não fala de individualismo, né, que não é uma coisa do fato social. Luta de classes, quem fala isso nem é o Durkheim, é o Karl Marx. E a anomia também não está no contexto do fato social. Deixa eu sublinhar aqui. Letra B. O poder de coerção, a existência de algumas ação determinada contra tentar agredi-lo, a resistência generalizada contra quem tenta violá-lo e a independência de qualquer forma individual. Isso, essas são as características. O poder de coerção, né? O fato social vai fazer com que você haja de determinada forma, embora você não queira, né? Embora você não perceba, você é obrigado a agir daquela forma. Então, o poder de coerção vai ser aquilo que o indivíduo vai ser obrigado a agir daquela forma, embora a gente nem queira, né? A existência de uma sanção determinada contra quem tentar agredi-lo. Essa sanção seria justamente
quando a gente fala em sanção, a gente pode entender como punição, né? Então, se você tentar burlar os fatos sociais, você vai sofrer uma punição, né? O que seria esse poder de coerção? O uso da máscara, você é obrigado a usar a máscara. O que seria a sanção? Quem tenta burlar, né? Quem tenta ir contra aquilo que o fato social impõe. Pagar uma multa, né? Seria essa sanção. E a resistência generalizada contra quem tenta violá-lo, ou seja, é comum a todos os indivíduos, né? Independente de qualquer status, natureza, e a independência de qualquer forma individual. Então, essa é a ideia dos fatos sociais: o poder coercitivo, a sanção, né? E a existência generalizada. Então, essa seria a alternativa correta. Vamos ver as outras alternativas, por que está incorreta. Alguma dúvida nessa alternativa? Não. Tá. Então, vamos ver a letra C, por que está incorreta. Quer que leia? Sim, você vai ficar com essa questão 5 inteira para você ler. Ixi, o poder de transubatação. Que palavra complicada. Transubatação. Sua capacidade de reversão à inexistência de qualquer sanção contra os que o agridem, a sua suscetibilidade e influência individual. Essa alternativa está incorreta por quê? Durkheim não fala nada desse poder de transubstanciação, né? Ele nem cita essa palavra, também não tem capacidade de reversão, e uma coisa que está errada também fala aqui, a inexistência de qualquer sanção contra os que agridem. Inexistência quer dizer que não existe sanção contra os que não vão contra os fatos sociais. Sim, existem sanções, sim. E essas sanções podem se dar através de multa, através de punições, através de bullying, né? Através de repressão, exclusão, segregação, discriminação, né? Ou seja, as sanções nos fatos sociais podem se dar através de várias formas, né? Por exemplo, nós falamos o uso do uniforme. Se vocês forem para a escola sem uniforme, vocês levam uma advertência, ou às vezes nem entram para a escola, né? Essas sanções podem se dar então de várias formas. Então não existe a inexistência das sanções. E a ideia da suscetibilidade da influência individual, isso aí também nem existe. Isso aí foram palavras que colocaram aí na alternativa para confundir a gente. Então, alternativa C, incorreta também. Alguma dúvida na C? Não. Tá. Então, vamos ver por que a D está incorreta. Sua determinação absoluta pela luta de classes, a prevalência de caráter racional orientado aos valores, a reconfiguração da divisão social do trabalho e a presença indelével de anomia. Não, sua determinação absoluta não tem nada a ver, luta de classe, colocaram aqui só para encher linguiça, né? Prevenção do caráter racional também não, divisão social do trabalho também não tem nada a ver. Foram palavras que colocaram aqui, né? Só para confundir, para quem não tem consciência, né? Da ideia do conceito e das palavras-chave dos fatos sociais, só para confundir. Incorreta também. Vamos ver a letra E. Leia pra gente. A completa ausência de coerção,
a prevalência da racionalidade, o desprezo ao social e a influência da moda. Incorreto também porque aqui fala completa ausência de coerção. Não, o fato social vai ter coerção, né, nas suas ações. O indivíduo vai se sentir pressionado a agir de determinada forma, né, senão ele vai sofrer uma coerção. Então não existe a ausência de coerção, né, isso aqui está errado. Prevalência de racionalidade, nem sempre, algumas coisas a gente faz inconscientemente, mesmo não percebendo. Desprezo social não, influência da moda também está no contexto do fato social, mas não está dentro dessa questão. Então, a alternativa correta seria a letra B, né, que a gente falou, né? É a letra B. Alguma dúvida nessa questão? Não. Não? Tá. Peraí, agora a questão 6. A questão 6 é uma questão muito interessante que fala. Deixa eu ver quem vai ler. Alguém quer ler? Eu leio. Tá, Giovana. Tá, pode ler, Giovana, questão 6. De acordo com a definição de fato social, assinale a alternativa incorreta e justifique o porquê está incorreta. Tá. Aqui, nessa questão, vai dar várias opções, né? E vai dizer, você deve analisar se é ou não fato social. Então, nós devemos analisar a alternativa incorreta que não corresponde à ideia, né, do conceito do fato social. Lê aí a alternativa A, Giovana. A escola é um fato social e, como instituição, cumpre um relevante papel na formatação do comportamento individual em consonância com as regras e valores presentes na consciência coletiva. Isso. A escola é um fato social? Sim. Sim. Sim, né? A escola enquanto instituição, então, cumpre esse papel, né, na formação do comportamento individual em consonância com as regras, tal, presentes na consciência e tal. Mas a escola é um fato social também porque a gente pode colocar naquelas 3 características: geral, exterior e coercitivo, né? A escola é comum a todos os indivíduos de 4 a 17 anos, que vai lá desde a pré-escola até o 3º ano do ensino médio. Então, todos os indivíduos de 4 a 17 anos têm que estar na escola, né? Aí entra a questão da generalidade, comum a todos os indivíduos dessa faixa etária. O que acontece se o indivíduo de 4 a 17 anos não estiver na escola, né? Estiver lá trabalhando? O que acontece? Trabalhando 12 horas por dia, o que acontece? Os pais vão ser responsáveis. Isso, os pais serão punidos, né? Os pais vão sofrer então uma coerção, né? Uma sanção, uma punição. E vai ser até mesmo perder a guarda dos filhos, né? Ou seja, o conselho tutelar vai procurar os pais, os responsáveis, para saber por que o filho dele não está na escola, né? E aí essa ideia dos pais serão responsabilizados, serão punidos, entra a ideia da coerção, né? Entra a ideia da sanção, seria a punição. E aí, se o indivíduo, um menino, não quer ir para a escola, tô nem aí, né? Por exemplo, agora vários de vocês gostariam de estar jogando, né? Tá dormindo, tá fazendo outras coisas, né? Mas é algo que está fora de você, independente da sua vontade, né? Você é obrigado a estar na escola, mesmo em tempos de pandemia.
Se você não vai à escola, né, a escola vem até você, né, como está acontecendo agora, né? Poderiam ter suspendido, esse ano vamos anular a escola, esse ano não vai existir a escola, né? Isso não acontece justamente porque a escola, enquanto fato social, né, ela deve continuar existindo, independente da vontade individual de alguns alunos, né, de alguns indivíduos na sociedade. Então, a escola é para todos, né? É algo fora de você. Não é porque estamos em pandemia que, eu não quero estudar porque eu estou em casa, então é algo fora de nós, né? É algo que independe da nossa vontade para acontecer, para existir ou não. Então, a escola é um fato social. E também a escola, enquanto fato social, ela vai estabelecer regras e valores, né, que vai se dar através da consciência coletiva. Então, na escola, a gente vai aprender não só o português, a matemática, mas também a se socializar, a respeitar as regras, a viver em sociedade, né? Desde lá da educação infantil, né, que a gente aprende a pedir por favor, obrigado, desculpa. Então, a escola é um fato social. Então, essa alternativa é uma alternativa correta. Então, nós não iremos marcar essa. Alguma dúvida nessa alternativa? Não. Tá, então vamos ver a letra B. A arquitetura de nossas casas constitui um fato social na medida em que seguimos padrões e obtemos um senso estético exterior às nossas consciências individuais. Isso. Esse exemplo de arquitetura não é um bom exemplo de se dar para definir o fato social. Mas já que essa é uma questão de vestibular de Enem, é interessante que nós analisemos para a gente entender. A arquitetura, na nossa casa, é um fato social, né? Por quê? As casas são mais ou menos parecidas, né, umas às outras. Todas as casas têm lá as suas telhas de barro, de ternite, né? Meio triangulada, meio reta, né? Ou seja, é muito difícil você ver uma casa muito diferentona uma da outra, né? As casas são mais ou menos parecidas. Isso vai seguir um senso estético, né? E esse senso estético também se dá através da moda, né? Das nossas vestimentas. Ou seja, a gente segue um padrão, não só na maneira nossa de se vestir, né? Mas também nas arquiteturas, nos objetos, nas coisas no geral. Então, é muito difícil você ver lá uma casa diferentona, né? E aí, quando você vê uma casa muito diferente das outras, essa casa vai ser um lugar de atração, né? Então, o senso estético também está na ideia de ser fato social, né? Também faz parte da nossa consciência o senso estético. Entendeu essa questão? Eu não gosto muito dessa alternativa para exemplificar o fato social, porque a arquitetura é uma coisa mais parada, né? O fato social é algo mais dinâmico. Mas dá para perceber que fala pelo fato das casas serem, digamos assim, meio que parecidas. Uhum. Isso segue também na moda, na vestimenta, na nossa maneira de escolher os nossos produtos, né? Da nossa maneira de consumir, né? Nós compramos mais ou menos os mesmos produtos, assistindo mais ou menos os mesmos programas de TV, né? Isso entra também no conteúdo que nós falamos sobre a indústria cultural. Letra C. Sim, O sistema eleitoral é um fato social porque pertence à esfera da vida política. isso. Quem vai votar esse ano aí? Quem vai votar dia 15 de novembro? Eu. Olha o desânimo do Rony. Eu, né? E você Quem mais? vai. Quem
Quem tem 18 anos aí? Quem tem 18 anos? Eu também. Eu tenho 19. 19. Então, o Rony vai votar, o Giovanni vai votar. Você vai votar ou Giovana? Não, esse ano não. Você tem 18 Tem ainda não? 17. Mas você tem o título? Não. Não. Mas já poderia ter feito, porque eu faço 18 esse ano. Verdade. Você vai votar, Vai professora? Vou, lógico. Em Ou quem? seja, em quem? Em quem depois a gente fala fora da aula, né? Pra mim não influenciar vocês. Então, por que o sistema eleitoral é um fato social? Por que todas as pessoas com 16 anos elas podem votar, mas elas não são obrigadas, né? Elas podem ter o título, podem votar, mas não são obrigadas. Já com 18 anos, elas devem ter o título e elas devem votar, porque elas são obrigadas. O que acontece, Giovanni, se você não votar, se você tem 19 anos, você não for lá votar? O que acontece? Não sei. Você sempre votou, né, em todas as eleições? Você votou na última eleição? Não. Não votou? Quem já votou aqui? Quem já votou ou vai ser a primeira vez? Primeira vez. Eu não Essa é a minha sei se primeira. quando a gente vota, eles dão um papelzinho bem pequenininho para a gente, comprovando que a gente votou. Eu não sei se esse ano vai ter por conta da contaminação, né, da questão de papel. Mas quando a gente vota, eles te dão um papelzinho bem pequenininho assim, ó, que quer dizer que você está quite com as suas obrigações eleitorais, né? Mas, independente de papelzinho ou não, você pode ir lá no site do TRE, né, do Tribunal Regional Eleitoral, digitar lá os seus dados, o CPF, né, e lá você tira um documento comprovando que você está quite, né, com as suas obrigações eleitorais, já que você, né, indivíduo com 18 anos ou mais, você é obrigado a votar. Né? O que acontece? Eu, indivíduo com 18 anos, que não vou votar, que não voto. O que acontece? Paga uma multa de R$ 6, se eu não me engano. Pago uma multa, não sei o preço. É mais ou menos um valor, não é tão caro, mas tem que pagar, né? Ou seja, mas o pior nem é isso, né? O pior nem é isso. Né? Se você não vota, você não pode exercer uma série de direitos. Por exemplo, você não pode viajar, você não pode tomar posse num concurso, né? Em alguns empregos, por exemplo, na hora que você vai levar seus documentos, você tem que levar o seu comprovante, né? Que você está aqui com as suas obrigações eleitorais, né? Ou seja, e com isso você não pode acessar uma série de direitos que são seus, né? Ou seja, está mais do que claro, né, aqui na eleição, né, que o sistema eleitoral, então, é um fato social? Sim, porque é um fato social. Entrando nas 3 características dos fatos sociais. Geral, é comum a todos os indivíduos maiores de 18 anos, né, com 18 anos ou mais, votarem. Exterior, eu não quero votar, eu não gosto de votar, não gosto de política. Você tem 18 anos ou mais, independente se você gosta ou não, você é obrigado a ir votar. Mesmo que você vá lá e vote nulo, né? Mesmo que você não vote em ninguém. Mesmo que você chegue lá na urna e volta 00000, né? Enche de zero lá. Quando você enche de zero, você está votando nulo, né? Então você é obrigado a votar, né? Mesmo que seja nulo, né? Mesmo que seja em branco. E é coercitivo. Se você não vota, você vai sofrer uma sanção, você vai sofrer uma punição
E como o Rony falou, você vai pagar uma multa, mas não só uma multa, você vai ser impedido de exercer uma série de direitos. Mas é bom que, já que muitos de vocês vão votar esse ano, e não vote em qualquer um, né? Não vote, porque meu primo pediu para votar para fulano de tal. Não vota, porque eu achei o cara bonitinho, né? Porque por isso que aquilo. Não, você, antes de você votar, eu vou votar em fulano. Aí você tem que ver a vida, né, do eleitor, a vida política do fulano. O que esse fulano fez? Será que ele tem a ficha limpa? Né? Quais são os seus projetos? Né? Qual que é o projeto dele para a nossa cidade? O que ele está prometendo? Será que o que ele está prometendo, ele tem a capacidade de cumprir? O que ele está propondo? O que ele está propondo está dentro do que eu acredito? Está dentro da minha ética, dos meus valores? Às vezes ele está propondo alguma coisa que eu não concordo. E aí eu vou votar nele sem saber nisso. Depois o cara faz o que faz, depois a gente fala, não devia ter votado, né? Ou seja, nós estamos vendo propaganda eleitoral, pessoas com uma série de promessas. Tem um aí que está falando que vai abaixar a passagem de ônibus para R$ 2. Será que ele vai fazer isso mesmo? Será que é possível fazer isso? Seria muito bom, né? Se a passagem de ônibus fosse R$ 2. Imagina, de 4,30 para 2, né? O tanto que seria bom. Mas será que ele vai fazer realmente isso? E se ele vai fazer isso, se você acredita que ele vai fazer isso, você anote isso que ele está falando, porque geralmente a gente esquece, né? Durante 4 anos a gente esquece o que o indivíduo falou, né? A gente anota isso para que depois a gente possa cobrar, né? Para que a gente possa cobrar, né? E não ficar apenas de promessas. E também não votar porque o indivíduo falou que se eu votar nele, ele vai me dar um emprego, né? Ele vai me dar um sapato, aí ele vai me dar... Antigamente trocavam votos por dentadura, porque ele vai me dar uma dentadura. A gente não pode votar em troca, né? O nosso voto é algo muito importante para nós, né? E não só para nós, mas também para as próximas gerações, né? Para o nosso bem da nossa cidade. Muitas coisas que nós adquirimos, né? Foi através do voto, né? Se hoje a gente tem um pouquinho de direito, foi nós que conseguimos, né? Através dos nossos representantes que nós elegemos. Então, antes da gente votar, a gente tem que pesquisar, eu quero votar em fulano de tal. Pesquisa antes, né? Vê o que esse fulano está propondo para a nossa cidade, né? Vê quais são os seus projetos. Você concorda com os seus projetos? E antes disso, vê se ele é uma ficha limpa, né? Então, sistema eleitoral é um fato social, está mais do que claro. Vamos ver a próxima questão. Letra D. Leia, Giovana. O ato de adoecer é um fato social, pois possui motivação biológicas, podem ser percebidos como exteriores aos indivíduos, executando-se as doenças e influências por fatos sociais. Essa questão é uma questão correta? Não. Não, por quê? Não faz o menor sentido. Exatamente. O ato de adoecer não é um fato social, né? Não são todas as pessoas que adoecem, né? Você vê mesmo essa doença, né, do coronavírus. Nem todas as pessoas pegam coronavírus. Algumas pessoas pegam e nem sabem que pegaram, né? Algumas pessoas pegam e sentem um pouquinho mal, né? Ali 1 dia, 2 dias, e algumas pessoas acabam morrendo, né? Isso independente de status, sexo, né? Condição de saúde, ou seja, o coronavírus, né, ainda é algo a ser analisado por muito tempo
né? Os cientistas têm que saber por que algumas pessoas pegam e outras não, né? Algumas pessoas que têm boa saúde pegam e acabam morrendo, né? E outras pessoas que têm saúde muito ruim, né? Não sente nada, nem sabe que pegou, né? Então, o ato de adoecer não é um fato social, né? Porque não é comum a todas as pessoas, né? Não tem nada a ver com fato social. Então, essa que seria a alternativa incorreta, que é a letra D. Alguma dúvida nessa questão? Aí eu vou acrescentar mais duas alternativas aqui. Professora, então o fato. Não, o ato de ficar doente não é fato social, porque nem todo mundo assim fica doente, alguns ficam mais. Nem todo mundo fica doente, nem todo mundo pega a mesma doença que o outro pegou, nem todo mundo demora o mesmo tempo para poder se recuperar que o outro. Tipo, eu posso me recuperar mais rápido uma doença do que o meu, do que uma outra pessoa, ou eu posso me recuperar menos do que a outra pessoa. É por isso que não é fato social. Também assim, fato social não tem as características geral, exterior, coercitivo? É comum a todos? Não. Independe da sua vontade para acontecer ou não? Às vezes sim, dependendo das minhas atitudes, né? Se eu me alimento mal, se eu não faço exercício físico, se eu fico na chuva a noite inteira, provavelmente no outro dia eu vou amanhecer gripado, doente, com febre, né? Se eu só como gordura, doce, né, coisas que fazem mal à saúde, né, não depende da minha vontade para acontecer ou não, né. Em alguns casos sim, mas em alguns casos eu, eu estou criando a minha doença ou eu estou criando a minha saúde. Então, se eu tenho hábitos saudáveis, né, eu posso ter uma vida saudável, ser uma pessoa saudável ou não, né, mas a porcentagem de eu ser saudável é maior. Agora, se eu tenho hábitos ruins para minha saúde, se eu bebo, se eu fumo, né, se eu uso drogas, eu poderá adoecer, né, e até morrer por conta disso. Ou seja, é algo que não depende de mim, é algo externo a mim? Não, é algo que depende de mim, sim, né? Depende da minha vontade, né, para me adoecer ou não. Em alguns casos sim, em alguns casos não. Mas em a porcentagem é muito mais sim, né? Se eu fumo, eu vou ter um câncer de pulmão? Provavelmente sim, né? Alguns casos não, mas a porcentagem das pessoas que têm câncer de pulmão, a maioria fumou. Tem algumas pessoas que têm câncer de pulmão e nunca fumou, mas a maior parte das pessoas que têm câncer de pulmão fumou. Então, depende da minha vontade. Já os fatos sociais é algo fora de mim, independente da minha vontade, vai continuar existindo. Entendeu, Giovanni? Sempre já entendi. Então, já é 10h50. A gente vai terminar nossa aula agora para dar um tempinho para vocês irem no banheiro, tomar água, porque 11 horas vocês têm outra aula, né? Alguma dúvida? Sim, Jennifer. Não, tudo tranquilo. Então, a Tá tudo gente bem, professora. termina agora. E aí, daqui 15 dias a gente encontra novamente. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me mandar no zap, no grupo, tá? Ok. Ok. Então, até a próxima aula. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, professor. Tchau. Ei, Pedro, você nem falou, né? Hoje.